21 a 23 de novembro, São Paulo cedia mais uma edição do Abrafat Show, e neste ano com números recordes. E nesse programa você conhece mais uma das patrocinadoras deste evento, que é a Evonik. Eu já quero cumprimentar aqui os nossos convidados desse programa. Eu estou aqui com o André Carvalho, que é gerente sênior de negócios, região América Central e América do Sul. Bem-vindo, André. Olá, João. Grande prazer estar aqui contigo hoje. Eu quero que você fale, inclusive, que você responde por uma área específica, né? Sim. Eu sou o gerente sênior de uma linha de negócios da Evonik conhecida como Coating Additives. Perfeito. E está aqui conosco também o Everton Marion, que ele é gerente sênior de negócios, também América Central e do Sul, e também uma área específica, né, Everton? Bem-vindo. Exato. Muito obrigado, João. Eu sou gerente sênior de negócios da unidade de negócios de Crosslinkers dentro da Evonik. Perfeito. Okay. Vamos conversar sobre o Abrafat Show 2023, mas antes queremos conhecer um pouco sobre a trajetória da Evonik, né? É um grupo que tem uma atuação global e eu gostaria de entender de você, André, como é que é essa abrangência da Evonik? Ótimo, João. Bom, a Evonik, como você disse, é um grupo de atuação internacional, global. Nós atuamos hoje como uma corporação em mais de 100 países diferentes, entregando em um portfólio de especialidades, em sua grande maioria especialidades químicas. E para que a gente consiga isso, a gente tem por trás mais de 34 mil empregados Evoniks distribuídos em todas as regiões do globo, para que a gente consiga ter os produtos produzidos e entregues aos nossos clientes. Um número extremamente expressivo. É extremamente expressivo para a indústria global. E isso é exigido pelo nível de manufatura, produção e desenvolvimento que a Evonik investe para que consiga trazer ao mercado os seus produtos. Com essa atuação, né, e com esse portfólio amplo, isso nos exige um investimento relativamente alto. Esse é um ponto crucial para o nosso negócio hoje, direcionando especialidades químicas, então desenvolvimento de moléculas e produtos e aplicações. Então, hoje a Evonik ela investe uma quantidade relevante dos seus recursos em pesquisa e desenvolvimento, algo em torno de 4% do EBITDA gerado anualmente, você inverte na produção e desenvolvimento de novos produtos. Então, essa é um pouquinho da Evonik globalmente. No que diz respeito às aplicações e aos mercados, onde você olhar em volta tem um pouquinho de Evonik. A Evonik está presente onde você consome seus alimentos. Então, ali existe algum produto Evonik, por exemplo, as sílicas para especiais, para contato com o alimento, para fármacos. Nós produzimos aditivos para a produção de colchão, para nutrição animal, segue, né, produção de pneus verdes e segue até o nosso segmento tão especial, né, que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, que é o segmento de tintas e vernizes com especialidades químicas. Essa é a atuação em geral da Evonik, mas para dar uma visão um pouquinho mais direcionada sobre esse mundo e as aplicações, nós trouxemos um vídeo, que é a Evonik em 3 minutos, que nós queremos apresentar aqui para vocês. Vamos acompanhá-lo, então. Que nós somos os maiores fãs e parceiros do Borussia Dortmund, provavelmente todos já sabem. Que nós somos também uma das maiores empresas de especialidades químicas e o que fazemos, nós vamos contar agora. Construção de uma ponte sem a Evonik. Construção de uma ponte com a Evonik. A diferença? Moderna proteção das superfícies e, com isso, menor necessidade de restauração e menos canteiros de obras. Pesca industrial sem a Evonik. Aquicultura sustentável com a Evonik. A diferença? Alimentos animais à base de algas e aminoácidos em vez de óleo e farinha de peixe. Dessa maneira, nós deixamos os salmões praticamente vegetarianos e ajudamos a reduzir a alimentação de peixe para peixe. Moradia sem a Evonik.
moradia com a Evonik. A diferença? Material isolante inovador sem risco de incêndio. Com isso, poupamos até 50% de energia. Somos uma empresa líder global em especialidades químicas. Especialidades químicas significam pequenas quantidades com grande efeito e muita criatividade. Como parceiros dos nossos clientes, desenvolvemos soluções para as pessoas e o meio ambiente em praticamente todas as esferas da vida. A nossa meta é ambiciosa. Vamos transformar a Evonik na melhor empresa de especialidades químicas do mundo. A Evonik vai se transformar na empresa mais inovadora e lucrativa do segmento. E vai ficar ainda mais internacional. O propulsor para isso? Inovações e uma estrutura organizacional orientada a resultados. Vamos crescer mediante a expansão do negócio existente, por meio de aquisições, por parcerias, pelas oportunidades da digitalização e pelo sucesso da nossa própria pesquisa e desenvolvimento. Nosso curso está definido. Seremos mais inovadores, focados e rentáveis. Com mais de 4.000 produtos, nós melhoramos a vida das pessoas e desenvolvemos inovações na superfície da água e debaixo dela. Com os nossos bioprodutos de cuidado, as cores das criaturas mitológicas ficam brilhantes. E com o espaguete plástico, produzimos gases nobres para energias sustentáveis. Por meio de vernizes robustos de longa duração, protegemos as pás dos rotores da intempérie. Com os nossos revestimentos especiais, permitimos que os navios de contêineres naveguem sem problemas. E o nosso pó plástico para impressão 3D é a tinta do século XXI. A Evonik molda o futuro, todos os dias. Essa é a nossa aspiração e nossa jornada para ser a número 1. Evonik, leading beyond chemistry. Muito bem, extremamente esclarecedor para a gente ter a dimensão do tamanho da Evonik, né? Agora, Everton, e no Brasil? Como é que se dá o posicionamento de Evonik no Brasil nesse momento? Ok. A Evonik Brasil, ela está presente dentro de uma organização de América Central e América do Sul, que é uma região bastante estratégica para a empresa. E, especificamente o Brasil, esse ano, a gente tem muitos motivos para comemorar, porque a Evonik está completando 70 anos de presença no Brasil. Começamos nossas atividades aqui no Brasil em 1953, e com a campanha dos 70 anos, a Evonik tem feito as várias ações internas e também algumas externas para celebrar esse momento tão importante para nós. Além dos 70 anos de atuação no Brasil, a Evonik também completa esse ano 10 anos das operações da nossa planta na Argentina, país que nós já estamos presentes há 55 anos também. Tá ok? Dentro da campanha de 70 anos, um ponto que é bem legal a gente destacar é a criação da nossa porta-voz digital, que é a Edna, que traz o DNA Evonik através de vários atributos, como diversidade, a diversidade e inclusão, a questão de criatividade e de desenvolvimento. Tá ok? Então, isso é bem interessante junto dessa porta-voz digital, que é a Edna, que foi lançada esse ano para a nossa campanha. Considerando as atividades especificamente no Brasil, a Evonik possui o escritório aqui em São Paulo, né? E de operação manufatureira, de fábrica, nós temos 4 operações aqui no Brasil também. Uma no Paraná, em Castro, onde a gente fabrica os aminoácidos para ração animal. Outra em Barra do Riacho, no Espírito Santo, onde nós produzimos peróxido de hidrogênio. E 2 plantas em Americana. Uma onde é produzida a sílica precipitada e a outra planta onde são produzidos insumos tanto para cuidados do lar como também para a indústria cosmética. Além do escritório em São Paulo, nós possuímos também escritórios em outros países da América do Sul e Central, que a gente pode destacar Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Guatemala e Costa Rica, tá ok? E também temos a Operação Fabril na Argentina,
com a planta dos catalisadores para biodiesel, um dos segmentos que a Evonik possui liderança global. Isso para atender os mais diferentes mercados, né? Alguns, inclusive, você já citou aí, né? Exatamente. A gente tem hoje vários mercados, até que como o André citou, né? Hoje, para todo lado que você olhar, é possível identificar aplicações nas quais existem produtos Evonik e alguma dessas aplicações são cobertas com essas plantas aqui no Brasil. Quando a gente fala de suporte técnico a vendas, a gente suporte técnico aos clientes e também suporte comercial e comercialização dos produtos, aí a gente tem o grande número de unidades de negócios atendidos aqui na região. Perfeito. Ok? E uma questão também que é importante a gente destacar, que além de todo esse contexto, né, de escritório e de plantas produtivas, a gente também conta com o Centro de Tecnologia Aplicada em Americana. Tá, ok? Esse Centro de Tecnologia ele foi inaugurado no ano passado. E ele traz um conceito bem interessante, onde a gente tentou agrupar todos os negócios da Evonik que contam com um laboratório aplicativo aqui no Brasil. Né? Eles ficam numa estrutura que promove sinergia, que promove troca de ideias, compartilhamento de experiências, para permitir que a gente seja cada vez mais inovador. Né? E um laboratório é um investimento que foi feito para dedicação aos nossos clientes, né? Uhum. É um recurso dedicado aos nossos clientes, porque a ideia ali é você fazer protótipos de formulação, identificar qual o melhor produto Evonik para entrar numa formulação e nesse sentido. Então dá para dizer que muito desse desenvolvimento, dessa inovação, inclusive citada aqui pelo André, sai do Brasil, de Evonik, dentro dos laboratórios brasileiros. Sim, quando a gente diz em relação à aplicação dos materiais, sim. A gente tem alguns centros específicos de desenvolvimento de molécula, que são as plataformas de desenvolvimento, que daí eles ficam localizados especialmente nos Estados Unidos, Alemanha, Singapura e China. Tá, ok? Mas o que se diz contexto de aplicação do produto, e daí sim, você pode ter inovação a partir disso também, isso pode sair muita coisa dos nossos laboratórios. Perfeito. João, eu complemento o comentário do Everton de que esse nosso mundo de tintas, de revestimentos, né, o mundo de coatings, você nunca tem o mesmo produto desenvolvido para um mercado europeu ou americano sendo exatamente transplantado aqui para o Brasil. Então, você tem sempre esses ajustes que são necessários serem feitos nas formulações para justamente você ganhar, ter alguma vantagem, ou seja, melhora de desempenho, atendimento de normas ou ajuste de custo. Então, como o Everton comentou, essa infraestrutura que nós criamos aqui na região, com esse centro de tecnologia aplicada, é justamente para isso. Junto com nossos clientes, ter o ajuste perfeito de formulações para as matérias-primas que nós oferecemos dentro daqueles requisitos que nos são apresentados. Então, isso é importante. Inclusive legislação, questões climáticas do nosso país, Exatamente. Diversas especificidades. Exatamente. Perfeito. E eu quero me aprofundar um pouco mais nessa sua atuação de Evonik no mercado, no segmento de tintas. Certo. Como é que é esse universo para a Evonik? Sem dúvida nenhuma, é um mercado extremamente importante para nós. Então, a gente dedica muito tempo, dedica recurso e dedica esforço para entender o mercado. Isso nos leva à proximidade do mercado por meio de nossos clientes. Então, a gente usa muito os nossos clientes e o entendimento dessa dinâmica do mercado através da Abrafat, né, das reuniões técnicas e das comissões de fornecedores da Abrafat. Então, a gente está próximo do mercado. E a nossa atuação nesse mercado, ela se dá por várias linhas de negócios. Então, o que eu posso citar aqui dentro dessas linhas de negócios está, né, começando com a minha, né, com os aditivos para coatings, né, quando você precisa ajustar essas formulações para dar o desempenho correto. Você imagina você pintando a sua própria casa, você quer fazer a sua própria... ter a sua experiência de pintar o quarto dos seus filhos, você não quer se sujar todo de tinta. Exato. Então, essa é a atuação dos aditivos de controle, dos aditivos de controle reológico, como é o caso, parte desse portfólio, ele é justamente para fazer isso, fazer o fit correto daquela formulação de uma tinta premium que tenha o controle correto, né, de reologia, para que você tenha uma boa experiência com tintas. Essa é uma parte do meu portfólio e uma função dos aditivos
dentre as 12 diferentes funções, que eu não vou citar aqui, né, fica um pouquinho mais longo, dentre as 12 funções que os aditivos exercem dentro de uma formulação de tintas. Por exemplo, a linha de negócios do Everton, de agentes de cura ou os agentes crosslinkers, né? Essa é uma parte do portfólio também que a gente dedica para esse mercado de tintas, voltado principalmente para aplicações industriais, onde você tem aqueles requisitos mais elevados de resistência a intemperismo, resistência à corrosão, aplicações, por exemplo, em alto mar, né? Você tem ambientes extremamente corrosivos. E o portfólio continua. Além dos nossos 2 negócios, a gente tem os monômeros especiais, os monômeros acrílicos, que também entram nessas composições de formulação e de formação de resinas, que compõem a base de uma formulação de uma tinta, né, de um revestimento. Além disso, a gente tem os silanos, são moléculas bem específicas, com uma funcionalidade extremamente versátil, né? A gente costuma dizer que os silanos, ele é aquele cupido, né? O anjo cupido que consegue fazer 2 coisas bem opostas se unirem. Então, esse é o tipo de funcionalidade que a gente atinge também com o silano em uma formulação de tintas, né? Você agrega cargas minerais a uma resina com componente orgânico e você consegue fazer as coisas se conectarem, né? E ainda a gente tem as resinas de poliéster. Você imagina, para proteção de alimentos, né, latas de alimentos, você precisa ter um revestimento de alto desempenho, seguro, e que você tenha controle total sobre qualquer tipo de liberação que não seja desejável em relação a moléculas, né, que possam vir a prejudicar a saúde humana. A gente também tem essa linha de produtos hoje no nosso portfólio, dedicado ao negócio de tintas e revestimentos. Perfeito. Para entender um pouquinho mais, talvez o Everton possa inclusive complementar o que o André está dizendo. Eu estou entendendo então que são áreas que têm preocupações distintas, mas que elas se complementam, elas caminham de forma paralela se complementando, é isso? Sim, a gente tem casos que uma formulação, muitas vezes, ela usa produtos de várias unidades de negócios da Evonik. Perfeito. Então, desde o aditivo, que faz os ajustes da formulação, da aplicação, até o agente reticulante, por exemplo, numa formulação industrial, que é o agente que vai conferir a cura da resina, né? De acordo com a resina, geralmente, nesse caso, são resinas epóxis. Aí você pode também vir a ter o silano, que promove a adesão, que traz essa compatibilização do inorgânico com o orgânico. Então, elas podem se complementar. A gente tem várias unidades de negócios que acabam se complementando. Pela questão das químicas, né, que estão envolvidas em cada unidade de negócio, se a gente tivesse algo, por exemplo, uma única unidade de negócio atendendo tintas, a gente acaba perdendo muito essa especificidade. A gente tem, por exemplo, dentro do portfólio de crosslinkers, mais de 600 produtos. Então, por mais que a gente pode pensar uma única unidade de negócio, mas são muitos produtos que estão envolvidos e daí a gente tenta agrupar por finalidade, por química, para também ser capaz de trazer para o cliente as informações que ele precisa para formular com os nossos materiais, né? Então, isso é bastante importante para a gente conseguir levar o nível de atendimento que a gente quer para os clientes, né? Essa que é a grande questão. E até para ajudar os clientes nesse sentido, né? Até pegando aqui como exemplo, 600 itens, produtos em crosslinkers, Coating Additives tem mais de 500 aditivos no portfólio. Exatamente. A gente conta com o recurso, aí que entra uma das grandes frentes do Centro Aplicado de Tecnologia, né, que é o que a gente chama do ATC, o Applied Technology Center em Americana, porque a gente também consegue ajudar o cliente a identificar qual o melhor produto Evonik a ser utilizado na sua formulação. E as unidades de negócios de Coating Additives e Crosslinkers contam com laboratório nesse centro, né? Inclusive, o nosso laboratório ele é integrado também porque pode permitir esse tipo de trabalho que inclua o agente reticulante junto com o aditivo na mesma formulação, né? E ajudar o cliente com essa questão do screening inicial, definir qual que é o melhor produto para a formulação dele, qual o percentual que ele vai ter que utilizar. Muitas vezes a ideia não é aprovar o nosso material na fórmula do cliente, mas chegar para o cliente com a melhor recomendação, na melhor dosagem, para que ele já seja capaz de avaliar também o custo na formulação com as vantagens que ele vai poder obter.
Os laboratórios eles são bastante equipados, a gente tem vários equipamentos destinados para as aplicações que estão relacionadas aos segmentos de mercados que a gente atende, né? E tem bem esse viés de suporte para ajudar os clientes na identificação do melhor produto. Inclusive, a gente trouxe também para vocês um vídeo, né, nesse momento, para apresentar o Applied Technology Center em Americana e trazer um pouquinho do contexto e do conceito no qual ele foi construído. Perfeito. Vamos acompanhar então e conhecer um pouco mais do Centro de Tecnologia aplicada lá em Americana. Evonik, leading beyond chemistry. Muito bom para a gente conhecer o Centro de Tecnologia Aplicada. E você me falou, Everton, sobre a demanda do cliente, que vocês estão sempre de olho para atender o que vem do mercado. Como é que vocês acompanham essa demanda, as necessidades do mercado para poder desenvolver, né, lá com tecnologia, muita inovação, o que o mercado precisa? A gente, dentro da indústria de tintas, né, a Evonik não é o fabricante do produto final. Né? A gente produz as matérias-primas que são utilizadas pelos formuladores e que vão entrar no uso final, dependendo da aplicação. Então, desde mercado, em alguns casos, arquitetônico, tintas de impressão, tintas industriais. E a gente precisa ter a leitura de toda a cadeia para conseguir atender as necessidades do cliente, né? Tanto no futuro, né, pensando em desenvolvimento de produto, novas aplicações, como também de atendimento de necessidade imediata. Um dos grandes pontos, né, os nossos clientes são as nossas principais vozes nesse processo. Né? Porque, queira ou não, eles estão em contato direto com o usuário final e o nosso contato com o cliente, associando também essa questão das múltiplas unidades de negócio, permitem que a gente consiga ouvir dos clientes o que o mercado está precisando para que a gente possa traduzir isso nos conceitos através dos nossos produtos. Né? Também acompanhando o mercado final, isso também nos traz muito input
Claro que muitas vezes a gente precisa trabalhar com o cliente para refinar algumas questões, para ter o correto entendimento das necessidades do mercado. E, além disso, também a gente precisa destacar os aspectos regulatórios, né? Dependendo do mercado, do segmento de mercado. Então, por exemplo, a própria Abrafat, com o Programa Setorial da Qualidade, ela traz ali a discussão de normas, de requisitos específicos que as formulações de tintas têm que atender, e com isso também a gente tem que se antecipar para que a gente possa contribuir que o cliente, daqui 2, 3 anos, seja capaz de atender determinado requerimento que vai ser implementado. Então, são várias aí frentes, né? Além de, né, considerando que a operação da Evonik global, a gente acaba também trazendo isso para um universo um pouquinho maior, né? Então, também a gente consegue trazer as tendências de Europa, Estados Unidos, onde vai ter os times também trabalhando para atender esses requisitos específicos. Perfeito. Agora fiquei muito impressionado com o portfólio de vocês, né? Você queria complementar, André, o que ele estava dizendo? Eu complemento um pouco mais em relação ao que o Everton colocou. E nesses tempos mais recentes, né, em que a gente foi introduzido a essa rotina de pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né, onde você teve que, ao mesmo tempo, se adaptar e manter o contato muito próximo dos clientes, porque justamente isso, né, João, como o Everton falou, a gente precisa entender o que o mercado precisa, né? Então, nós nos ajustamos muito rápido nesse período de pandemia, e nós continuamos levando aos clientes a informação que eles precisam, seja durante a pandemia de forma remota. Então, a gente, durante os 2 anos, quase 2 anos de pandemia, nós tivemos aí aproximadamente 30 webinários na região, um pouco mais de 30 webinários na região, incluindo os países de língua espanhola. Então, isso nos dá, inclusive, o input necessário. Você tem troca, né? Não é simplesmente uma via de informação para os clientes, mas existe troca. Isso serve também de input do mercado, no que o mercado precisa, o que o mercado exige e o que falta ser desenvolvido. Então, esses são inputs extremamente importantes que a gente capturou durante esse tempo. A gente não parou, né? Essa dinâmica toda ela aconteceu durante o período de pandemia, pós-pandemia, e a gente continua intensificando esse contato com os clientes, como o Everton já colocou, apresentou, via o Centro de Tecnologia Aplicada de Americana. Esse centro, ele foi um grande impulsionador de trocas com clientes, né? O ambiente é muito propício para isso, né? O ambiente ele te apresenta algumas formas de pensar ali, né? Ele é flexível, ele te traz um convite assim de uma formalidade um pouquinho menor do que uma reunião com clientes, e você tem trocas com clientes no ambiente do ATC em Americana também. Então, tudo isso são inputs extremamente importantes que a gente coleta, a gente digere isso internamente e a gente retorna para o mercado na forma de produtos, sejam produtos mais eficientes, sejam produtos ajustados à realidade do mercado, né, e formulações de tintas e revestimentos da nossa região. Então, isso nos deixa na posição Evonik como um dos principais fornecedores desse mercado de tintas e revestimentos, né? E eu acredito que o cliente deve ter ficado muito confortável nesse novo ambiente lá em Americana, né? Ouvindo você descrever, me parece ser um ambiente muito acolhedor para você poder externar demandas e chegar a um consenso em relação a direcionamentos, né? Parece ser um ambiente muito, muito bacana. Parabéns por esse momento. Agora, estou impressionado ainda com os números que vocês me passaram de produtos nos portfólios de ambas as áreas, né? Cerca de 600, mais de 500 na tua, né, André? Quando a gente olha essa quantidade de produtos em um portfólio, eu logo penso em sustentabilidade. Como é que é o foco da sustentabilidade dentro da Evonik? Excelente pergunta, João. Acho que a gente não sairia dessa conversa aqui sem tocar no ponto da sustentabilidade. E ainda um outro ponto que eu achei extremamente importante, que anda mais ou menos junto com a sustentabilidade, que é a digitalização. Perfeito. Então, deixa eu abordar um pouquinho a questão da sustentabilidade no mundo Evonik. Recentemente, a Evonik tomou uma decisão extremamente importante para o seu negócio e para a companhia como um todo. A decisão foi, ok, nós precisamos nos ajustar a esse mundo de transformação e
oferecer o que nós temos de melhor por meio dos nossos produtos, agregando sustentabilidade aos negócios dos nossos clientes e melhorando a vida das pessoas. Ponto. Daí vem essa nova chamada que a gente tem, você vê no logo da Evonik Leading Beyond Chemistry. Essa iniciativa através de sustentabilidade é de mudar a vida das pessoas, hoje, amanhã, para melhor. A gente não quer mudar não quer deixar como está e nem piorar. A gente quer mudar para melhor. A decisão foi, alguns anos atrás, nós precisamos transformar nosso portfólio da companhia e ter, em 2030, no mínimo 50% do nosso portfólio de produtos que tragam, ou que tenham agregado, aspectos de sustentabilidade. Ponto. Essa é uma decisão tomada pelo board da companhia e o nosso portfólio continua em transformação. Como é que a gente traz isso para esse nosso mundo, né, de tintas e revestimentos, para que os nossos clientes, para quem está nos acompanhando aqui, tenha um pouquinho mais de compreensão e clareza, né? Então a gente criou 6 atributos. Não criamos, mas a gente identifica esses produtos com base aí em 6 atributos principais. Então você acompanha comigo. Então, se eu consigo dar mais durabilidade para uma tinta, isso é um atributo de sustentabilidade. Ou seja, se eu reduzo o trabalho de repintar uma área, isso daí é um atributo de sustentabilidade, né? Por tudo que acarreta em você ter que... do básico, né? Talvez você tenha que montar um andaime, você tem que transportar isso daí, você tem que preparar a área e todos esses desperdícios que acontecem durante um processo de repintura ou de uma área, reparação e manutenção. Mais produtos, mais mão de obra. Mais produto, exatamente. Então, esse é um dos aspectos extremamente... Então, os nossos produtos eles estão em transformação agora para oferecer para os nossos clientes maior durabilidade. Conteúdo biorrenovável. Então, o mundo em transformação, a química em transformação exige que a gente olhe para o que a gente está extraindo do meio, para que isso não seja mais uma forma de extração que vá drenar os nossos recursos, e sim usado que existe de recursos naturais renováveis para criar as moléculas que continuem oferecendo o mesmo desempenho aos nossos clientes, né? A formulação dos nossos clientes. Volto ao comentário de durabilidade. A gente quer mais durabilidade. E agora você quer durabilidade com uma molécula que seja mais sustentável, com uma fonte, a partir de uma fonte renovável. Então, você imagina 2. 3. Redução dos voláteis orgânicos. Essa é um ponto crucial. O mundo está transformando, está mudando em relação a essa normatização. É muito importante que se reduza o conteúdo de voláteis orgânicos. Então, de novo, parte do nosso portfólio está em transformação, e o que nós trazemos aqui hoje, como representando 2 desses negócios, a gente já tem isso para oferecer para os clientes a partir de ontem, do ano passado. Já é palpável na Evonik. Outro aspecto extremamente importante é você cumprir com as regulamentações. Você ter o Ecolabel. Você, a partir de uma norma, seja Europa, né? Lógico, você tem algumas normas de contato com o alimento, por exemplo, Swiss A, Estados Unidos, todas as regulamentações de registro de produto, de TASCA, de FDA. Nossa região hoje já tem as normas do Mercosul. Então, isso é muito importante. Você trazer do seu produto, oferecer para o cliente algo que já esteja adequado à norma. Isso é sustentável também, né? Produtos que tenham uma redução significativa em riscos à saúde. Esse é outro ponto. Um dos pilares também. Isso reduz imensamente, por exemplo, todos aqueles cuidados que a gente tem com o manuseio, com a aplicação em si, com o conteúdo de químicas agressivos numa formulação e assim por diante, né? Então, a gente já listou 5. E o sexto, que inclusive eu vou falar um pouquinho desse sexto ponto em um dos produtos, eu trago também como exemplo em um dos produtos, que é a eficiência de produção.
Energia, né? Energia é extremamente importante nesse mundo nosso, né? A gente tá falando tanto de crise na Europa, na guerra da Ucrânia, como isso afeta Elétrica energia, ou hídrica. custo. Exatamente. Então, esse também é um outro aspecto de sustentabilidade que a gente traz como exemplo prático nos nossos produtos. Eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas você imagina se você puder usar menos energia para produzir a mesma formulação. Maravilhoso. Isso é possível hoje por meio dos produtos que a gente tem, que a gente oferece já dentro dessa escopo de transformação que nós chamamos internamente a Evonik, o Next Gen, a próxima geração de produtos, que em 2030 nós atingiremos pelo menos 50% do nosso portfólio. Agora, André, estou muito impressionado com esse trabalho já desenvolvido, porque são 6 aspectos completamente determinantes, né, na indústria, mas o que eu quero saber é o seguinte, isso vocês sentem também dos clientes de vocês? Há uma cobrança do mercado para que o mercado se torne assim, para que a cadeia se expanda, ou ainda está muito nichado? Por exemplo, Evonik determinou isso, está conosco e o mercado precisa também se agilizar em relação a isso. Sim, essa demanda ela não está acontecendo só de dentro para fora, né? Ela também acontece do mercado para a Evonik. É recorrente os nossos clientes pedirem, olha, eu preciso de um aditivo que me atenda toda essa gama aqui, por exemplo, os dispersantes, né? Os famosos dispersantes universais, né? Eu quero que atenda toda essa gama aqui de pigmentos, porque isso reduz do básico, né? Você tem uma redução econômica, você reduz o número de SKUs que você tem que manter no seu estoque, mas você também consegue, de alguma forma, garantir que sua produção seja mais eficiente. Né? Ponto, né? Então, sim, existe no mercado. E sempre vai existir dos nossos clientes a opção de eu preciso ser mais... Uma opção, né? Mas aquele pedido de eu preciso ser mais competitivo do ponto de vista de custos. E formulação de tinta é você, muitas vezes, investir muito tempo para otimizar as matérias-primas. Otimizar no teor, né, dessa atividade é você usar o mínimo possível de matérias-primas, principalmente aquelas que são mais caras, para que você chegue ao mesmo desempenho de formulação estabelecido numa norma ou estabelecido pelo cliente final. Né? Então, sim, é recorrente, é trabalho diário, e o nosso trabalho árduo, olhar para tudo isso daí do mercado para usar nessa transformação do nosso portfólio para a próxima geração. Perfeito. Agora, quer complementar, não, Everton, essa questão? Não, só comentando ainda no ponto de sustentabilidade, e até uma questão que é bastante importante que a gente observa no mercado, por mais que o Brasil ainda não tenha, dependendo do aspecto, né, que a gente observa, regulações impondo limites, por exemplo, para VOC, tem algumas discussões ainda nesse sentido, mas a gente já vê a grande preocupação do cliente em apresentar essas formulações para o mercado. Porque, queira ou não, o consumidor já tem esse senso comum de preservação do meio ambiente, dos riscos para a saúde, então isso também acaba agregando valor no produto final. Né? Então, existe a procura mesmo que ainda, dependendo do aspecto que a gente observa, a gente não tenha alguma regulação específica para aquele parâmetro, mas acaba agregando valor por conta desse senso que já existe no consumidor final. Que às vezes não tem nem claro o que é um produto sustentável, mas ele sabe que é necessário que é importante, caminhemos nesse sentido. Isso, que pode trazer alguma diferenciação. Né? Perfeito. Principalmente, até como o André falou, quando a gente envolve riscos à saúde, né? Isso acaba sendo bastante relevante. A questão dos componentes orgânicos voláteis, a gente pega, né, situações na qual a gente observa as variações do clima, né, que estão acontecendo, acabam tendo contribuição desses tipos de agente. Perfeito. Okay? Agora, tendo entendido esse contexto de direcionamento até 2030, se nós pudermos exemplificar com algum produto do portfólio de vocês, para a gente ter um pouco mais claro o que é esse produto que atende todos esses critérios e essas premissas, seria qual produto? Ou quais produtos que a gente possa entender? Posso voltar naquele exemplo meu, né, de eficiência de produção. Perfeito. E aí, até trazer um pouquinho dessa história que a gente contou da Evonik, né, da nossa atuação. A Evonik não é nova nesse mercado, né, João? A gente já está aí já há algum tempo. Né? E eu queria botar um pouquinho de luz em um produto em particular, nas nossas sílicas. Né?
A Evonik não produz sílica somente, né? Nós produzimos uma tecnologia que envolve uma molécula, né? São átomos de silício e oxigênio que se juntam para formar uma molécula, mas não é só isso. A gente produz uma partícula. Essa partícula tem tanta tecnologia envolvida que é difícil encontrar no mercado algo que seja tão consistente ao longo do tempo com a qualidade que nós produzimos. Exemplo, né? O famoso Aerosil. A Aerosil existe no mercado há 80 anos. Esse ano nós comemoramos 80 anos da marca Aerosil, de quando foi lançado. E ela se consolidou no mercado por justamente isso. Não é apenas uma química do silício, mas é sim um design de partícula que a Evonik, ao longo das suas décadas de experiência, conseguiu trazer para o mercado para agregar propriedades a um produto final dos nossos clientes única. E um desses exemplos é o Aerosil para controle reológico de tintas, né? Então, de novo, né? Quando você quer revestir uma superfície e você quer ter o perfeito controle reológico para que ela não escorra, né? O famoso SEG, né? Que o mercado mais tecnicamente falando conhece. Você quer ter esse controle para justamente você ter eficiência, você não ter que aplicar mais tinta do que você precisa, e assim por diante. Né? Aspecto de sustentabilidade, né? Vem nesse meio. E nessa evolução do Aerosil, nós criamos um Aerosil Easy to Disperse. Aerosil é uma molécula, é uma partícula obtida a partir de sílica pirogênica, na grande parte do portfólio de Aerosil. Então, para que você faça a incorporação do Aerosil em uma formulação, você tem que adicionar em um recipiente e fazer com que ele se incorpore a partir de algum tipo de energia, normalmente a agitação, um agitador. De novo, né, o aspecto de sustentabilidade, energia, isso aí é muito custoso para a nossa indústria. Então, nós criamos o Aerosil Easy to Disperse. O Easy to Disperse é uma grande oportunidade para os nossos clientes. Agora, não penso mais só em clientes, por exemplo, os grandes clientes, os grandes produtores de tintas, mas outros, os médios, os pequenos, e que você queira ter mais controle reológico sobre aquela tinta, né? Trazer o aspecto de sustentabilidade, aplicar o filme, a espessura correta, e incorporação da sílica agora ela é muito mais facilitada. Você baixa muito o nível de energia de incorporação. Ela fica easy to disperse, fácil de dispersar. É tecnologia de partícula. Isso você não consegue obter isso daí simplesmente num processo de produção de uma sílica pirogênica, mas sim, de novo, ao longo dos 80 anos de experiência da Evonik, né, no design de partícula, nós chegamos a esse produto único no mercado. Não existe algo parecido ao Easy to Disperse. E essa evolução ela trouxe como foco o aspecto sustentável para os nossos clientes. Né? A gente quer que os clientes provem isso e reconheça, né, ou sinta ao final de um processo de reformulação utilizando o nosso Aerosil Easy to Disperse o ganho final no desempenho e no aspecto sustentável daquela formulação. Esse, como exemplo, o Aerosil ele cabe muito bem. Claríssimo. Agora, falando nesse sentimento de ganho, eu fico pensando em investimento que a sustentabilidade pode exigir de uma empresa do tamanho da Evonik. Queria entender de vocês, como é esse investimento? É financeiramente significativo? É mais em desenvolvimento? É mais na formação ou na contratação de especialistas que determinem uma linha de estudos? Como é que se dá esse investimento em sustentabilidade? Sim, é um dos objetivos estratégicos da Evonik, né? Igual o André comentou, por conta do portfólio Next Gen, de até 2030, a gente tem os objetivos de ter 50% do nosso faturamento vindo desses produtos que contribuem para a sustentabilidade. E daí, a gente acaba utilizando as plataformas de desenvolvimento que
que até eu comentei inicialmente, localizadas nos Estados Unidos, Alemanha, China e Singapura, para buscar os produtos com esses atributos. Aí a gente tem equipes especializadas de desenvolvimento, também temos que ter as equipes de marketing para conseguir trazer essa leitura do que a gente vai precisar daqui 1, 2, 5 anos, né? E conseguir trazer os produtos adequados para esse mercado, para o nosso mercado. Adicionalmente, a Evonik, ela elegeu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e para direcionar também os trabalhos dessas atividades. Então, a gente acaba elegendo dentro desses objetivos os que estão mais alinhados com o mercado de atuação e trabalhamos no desenvolvimento para atender esses objetivos especificamente. Além disso, a Evonik, até falando um pouco de atividade relacionada à sustentabilidade no Brasil, a Evonik assinou recentemente o Acordo Ambiental São Paulo, que teve apoio do consulado alemão e de algumas indústrias alemãs localizadas aqui no Brasil, e que tem objetivos bastante claros com relação a evitar a poluição e reduzir a emissão de produtos poluentes. Né? Então, isso daí foi um acordo que deve ter 2 ou 3 meses, acredito, né, André? Que foi assinado recentemente e que também traz objetivos bem desafiadores com relação aí à nossa operação aqui no Brasil. Agora, eu acho que desafiador vai ser a missão de quem passar pelo Abrafat Show, lá no stand da Evonik, para conhecer tanta coisa bacana que vocês têm trazido para o mercado. Eu quero entender um pouco mais do que vocês estão planejando para o show de 2023. Como é que chega Evonik no Abrafat Show? Excelente. A gente chega com força total. Você não tem dúvida nenhuma. A Abrafat, ela continua sendo uma das feiras mais importantes, né, no mundo todo. A gente acompanha a ECS, acompanha a ACS, China Coat, e a Abrafat continua sendo uma maneira de nos aproximarmos dos clientes, trazendo o que tem de melhor do nosso portfólio. Então, de novo, a gente vai continuar focando muito no aspecto sustentável, né? Quando a gente for conversar com os clientes, a gente tenta sempre trazer daqueles 6 atributos, algo que a gente consiga oferecer para eles, não só além daquele, talvez o produto mais atrativo economicamente, né, falando, né, preço melhor ou disponibilidade, mas a gente vai tentar sempre introduzir isso. E veja, a gente quer também trazer algo que complementa tudo isso daí por meio da digitalização. Então, a digitalização é presente hoje na nossa indústria, João. Ela está aí, né, por várias maneiras. Nós, como Evonik, nós trouxemos recentemente, lançamos no mercado, para o mercado global, a plataforma Coatino. Então, se os nossos clientes acessarem coatino.com, você vai entender um pouquinho melhor, mas eu explico rapidamente em alguns poucos minutos. Nós fechamos um ciclo que é o seguinte: um cliente meu que precisa formular e ele não tem o conhecimento completo sobre aquela como reformular, eu ofereço hoje, por meio do Coatino Campus, uma plataforma de treinamento que ela tem um material especializado sobre coachings que atende desde conhecimento de um técnico, conhecimentos básicos, até um conhecimento para um técnico, um expert em formulação de tintas. Isso é uma plataforma. Ele entra, se registra, ele consegue configurar os cursos que ele deseja ou que ele precisa para ganhar conhecimento em formulação. E lá eu não falo de produto Evonik, eu falo sobre o que é um substrato, como que se formula a tinta, quais são as funcionalidades dos diversos componentes dentro de uma tinta. Aí vem como que eu formulo o revestimento para madeira, para metal, para tinta decorativa. Então a gente não foca a gente quer agrega ao mercado. Exatamente. A gente chega para o mercado com conhecimento pronto. Esse é um módulo. Quando o meu cliente ele adquire esse conhecimento, ele fala, ok, agora eu preciso fazer seleção de produtos. O Coatino, ele te oferece uma ferramenta muito eficiente em escolha de matérias-primas para que você consiga formular o que você quer. E olha só, o Coatino ele não é
uma plataforma somente Evonik. A gente criou um ecossistema. Perfeito. Nossos parceiros, lá estão os meus produtos, os produtos de Crosslinkers, os produtos de todas as outras linhas de negócios da Evonik relacionadas a coachings, mas estão também pigmentos de nossos parceiros, resinas de nossos parceiros e outras matérias-primas relacionadas à formulação de tintas. Então, olha só, eu treinei, eu vou dar uma ferramenta para o meu cliente em como ele faz a seleção das matérias-primas para formular ou para reformular. E aí vem uma sacada muito bacana que a gente consegue fechar esse loop. A gente cria um sistema que se chama Coatino Defect Detection. Então você vai lá, treina, eu reformulo, eu produzi minha tinta, apliquei minha tinta, eu quero saber quão eficiente foi essa formulação. Eu consigo, por meio de um recurso que usa detecção, a inteligência artificial, por meio de detecção de imagem, uma quantificação da eficiência daquela reformulação da sua tinta. Perfeito. Então, você quantifica os defeitos, não mais é aquela subjetividade do olho humano que os nossos técnicos do laboratório... É uma métrica precisa. É precisa. Ela quantifica. Ela não é mais qualitativa como antigamente. Ela quantifica os defeitos e ela te diz, olha, essa formulação que você formulou com X% de um determinado produto e nessas condições, você obteve um melhor resultado. Cria uma biblioteca, fica armazenada para os nossos clientes, são imagens, são informações que nossos clientes mesmo podem entrar para identificação dessas formulações e fica guardadinho lá. Então isso é digitalização. Quando ele quiser, a qualquer momento ele faz login, acessa aquilo lá e tem acesso a aqueles experimentos, as formulações e tudo que ele criou antes como referência para que ele crie as próximas. Então você vê, digitalização é presente, está na nossa indústria. A Evonik deu esse passo extremamente importante. Nós somos os pioneiros nessa oferta ao mercado, zero custo aos nossos clientes. Então isso é importante dizer. Até esse momento a gente não cobra por isso. Nossos clientes fazem um login, entram e usam o sistema e contam ainda com a nossa ajuda dos nossos especialistas quando necessário. Então é isso, a gente está trazendo para a Abrafat, de novo, essa ênfase ao Coatino, como uma plataforma digital para a apresentação dos produtos e carregando, né, de novo, todos esses atributos de sustentabilidade dentro dos nossos produtos na hora que a gente está lá conversando com o cliente, né, trocando informações como uma forma de agregar a Abrafat, esse momento da Abrafat, de trocas com clientes, algo extremamente relevante, né, e atual. Isso é o que a gente tem para a Abrafat para esse ano. Perfeito. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer Everton, muito obrigado. Deve ser uma alegria fazer parte de uma empresa sustentável, inovadora, com uma gigante como a Evonik. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer para nós estar aqui compartilhando um pouquinho mais das informações da Evonik, um pouco do que a gente vai trazer para a feira e vamos estar esperando todos os nossos clientes lá no nosso stand durante o Abrafat Show. Perfeito. André, muito obrigado também pela presença. Muito obrigado, João. Grande prazer. E como o Everton disse, a gente vai estar lá, de braços abertos, de portas abertas, esperando os clientes para mostrar o que a gente tem de melhor como Evonik durante os 3 dias da feira. Muito obrigado. Iremos prestigiar a Evonik lá no Abrafat Show de 21 a 23 de novembro. Agora um aviso a você, o credenciamento já está aberto. Se você quer conhecer de pertinho o trabalho da Evonik e de diversas outras empresas que estarão por lá, garanta o seu credenciamento. Ele é gratuito na área de exposição do Abrafat Show. Até o nosso próximo encontro.